Enquanto a gente está esperando os slides, eu vou começando para poder dar tempo da gente ter o diálogo no final, né, e tentar responder alguma das perguntas. Então, eu vou rapidamente, enquanto a gente espera aí a apresentação, eu vou tentar fazer uma revisão rápida, né, do histórico que a gente já conhece da indústria e como a indústria manipula os dados científicos. Eu vou tentar descrever o que a gente está acompanhando em tempo real, na verdade, que são as estratégias diretas e indiretas da indústria de utilizar a pandemia de Covid-19 para fazer o seu marketing, para fazer a sua politização, né, de tudo, inclusive no caso da pandemia. E discutir um pouco assim como que a gente pode lidar com isso de uma maneira boa e como que a gente pode coisas a fazer a seguir. Eu não estou vendo, mas está aparecendo já o slide? Ainda não, Estela, desculpa, eu não sei o que Tá. teve aqui que não tá me deixando compartilhar. Só um minutinho, por favor. Pode continuar. Tá. Então, enfim, o que a gente está vendo hoje em dia com a questão do Covid-19 e das estratégias da indústria, as estratégias diretas e indiretas da indústria de se aproveitar, é que uma história que se repete, né? Uma história que tanto a ACT como o Observatório da Fiocruz documentam bastante bem nos seus sites. Aqui, se o slide estivesse funcionando, vocês estariam vendo as imagens tanto do site da ACT como do site do Observatório da Fiocruz, que no Brasil são dois exemplos de sites que estão fazendo essa documentação das estratégias da indústria. Pode passar para o número 3, por favor, Denise. O próximo e o próximo. E está aí o que eu estava falando. O que a gente está vendo hoje em dia é a história que se repete. O próximo, por favor. E fica aqui, então, a Fiocruz, né? O observatório localizado na Fiocruz, que está tentando acompanhar, e o que a gente está vendo, como se diz, são as velhas histórias que são, sobretudo, as atividades de filantropia, né? Foi muito falado que, por exemplo, na Grécia, Philip Morris estava doando ventiladores para hospitais, e a gente está vendo aí doação de outros materiais, doação de água, doação de fazer máscaras e coisas assim, e que coloca os países numa situação muito difícil, se lembrando que todas essas atividades ditas, né, de responsabilidade ou de filantropia são, na verdade, atividades de marketing consideradas, mas que colocam os países numa posição bastante difícil, porque, claro, de um lado a gente está aí uma recessão econômica devido à pandemia, e de outro lado a gente tem uma indústria querendo ajudar e fica difícil de dizer não. O próximo, por favor. Então, assim, as estratégias que a gente está observando é que a indústria está utilizando o roteiro. Seria o próximo, por favor. Um roteiro bastante conhecido, né? De doações e, sobretudo, doações a nível local, que são mais difíceis de serem recusadas, porque o relacionamento da indústria, vamos supor, com os prefeitos das áreas onde a fumicultura é muito forte, é uma relação bastante próxima, então fica mais difícil da gente conseguir criar uma certa barreira, né? A gente está vendo aí, o Maltoni falou muito bem já antes, essa promoção desses estudos, né, que tem uma metodologia pobre, uns resultados extremamente preliminares e, sobretudo, utilização de aliados e grupos de fachadas e pessoas que a gente ainda não sabe bem, porque isso está tudo acontecendo em tempo real, qual é exatamente a relação da indústria com a promoção desses estudos. Eu vou falar um pouquinho mais disso no próximo slide. E, ao mesmo tempo, né, tanto as grandes multinacionais dizendo que a fabricação, a manufatura foi pouquíssimo afetada. Então, a gente fica assim, eles dizem que estão muito preocupados com a proteção dos seus funcionários,
mas a gente vê que em vários países no mundo, em vários estados e cidades do Brasil, as pessoas estão ficando em casa para diminuir, né, a curva de transmissão e, no entanto, a fabricação de cigarro, de acordo com, por exemplo, a BAT e a Philip Morris, foi pouquíssimo afetada. Então, a gente tem que ir a uma área, a começar a se questionar que tipo de proteção está realmente sendo oferecida aos funcionários, sobretudo os funcionários nas fábricas, né? Próximo, por favor. Então, o que a gente está vendo nessas estratégias é que a indústria, esse é um documento interno da indústria de 1969, onde a indústria reconhecia que eles não podiam contra-argumentar a ciência. Eles não podem dizer que o cigarro não faz mal ou o fumo não faz mal, isso já desde 1969. Então, o assunto deles é criar dúvida. Então, vamos questionar. Será que o cigarro piora mesmo a transmissão? Será que o cigarro piora? Olha, tem um estudo aqui misterioso, desconhecido, obscuro, que diz que não. Então, tá aí. Vamos criar uma dúvida se, na verdade, existe uma relação, ou pode existir uma relação entre o uso do tabaco e agora o uso desses outros produtos, dos DEFs, e e o quadro clínico de Covid-19, né? E essa é uma das estratégias, como eu já falei, que pelo menos desde 1969 a gente já sabe que a indústria, na falta de argumento, eles tentam criar dúvida e controvérsia. O próximo, por favor. Então, uma das formas que a gente está vendo a indústria criando dúvida e que eu quero aqui ressaltar que a ligação direta com a indústria, em algum desses casos, não é evidente. Eu acho que é uma coisa que existem várias pessoas em torno do mundo pesquisando e tentando cavucar, né? Mas, por exemplo, essa ideia de que a teoria que a nicotina talvez tivesse algum benefício, que foi promovida, uma hipótese de um pesquisador francês que foi publicado na internet e, de repente, recebeu uma publicidade, uma atenção da mídia, que a gente tem que se questionar de como que esse estudo, de repente, recebeu. Será que não teve uma campanha de relações públicas ajudando? Será que realmente foi uma coisa orgânica, esse interesse da mídia por um estudo praticamente que, em tempos normais, não receberia nenhum tipo de atenção, porque, como o Maltoni já disse, estudos de metodologia pobre, não publicados em nenhum tipo de revista com revisão de pares ou de prestígio, né? Então, a gente tem que ficar muito curiosa com essa coisa. A indústria está ativamente defendendo que os cigarros, tanto tradicional como eletrônico, têm que ser considerados produtos essenciais. Então, em países que criaram listas de produtos essenciais durante a quarentena, né, a indústria tem feito bastante lobbying para que entre aí o cigarro e, em alguns casos, onde são permitidos os cigarros eletrônicos. Na África do Sul, ontem, finalmente, a British American disse que não vai processar legalmente o governo por ter considerado cigarro e vaping como não essencial, ou seja, proibido a venda durante a quarentena, continuando a promoção desse discurso de redução de danos, que já foi bem falado aqui pelo Maltoni e também pela Paula, não precisa, né, que é um discurso de redução de danos que não existe nenhuma comprovação científica convincente. A gente sabe que tanto a BAT quanto a Philip Morris estão dizendo que estão participando de projetos para desenvolver uma vacina, ou seja, mais uma vez tentando participar da decisão de saúde. E a gente sabe que a fundação da Smoke Free World, né, que é financiada pela Philip Morris Internacional, está lançando já um pedido e uma chamada que precisamos mais pesquisa, ou seja, nesse esforço de criar dúvida, de criar controvérsia, a intenção é sempre de lá, mas vamos pesquisar mais, de repente
a gente vai achar um jeito. E, como já foi falado aqui por outros, a indústria vem tentando achar uma coisa boa para dizer da nicotina há décadas, né? Eles têm todo um esforço, inclusive, já foi dito pelo Maltoni, esse pesquisador francês, no passado, recebeu financiamento da indústria para tentar descobrir benefícios da nicotina no sistema neurológico, né? E, no meio desse discurso todo, o próximo, por favor, a gente viu recentemente, quando a indústria fez o seu anúncio de progresso, que eles continuam a promover o cigarro tradicional e sabendo que o cigarro tradicional é uma grande fonte de lucro, é uma grande fonte de renda. A Philip Morris fez assim, um pouco mais comedida, porque está havendo uma queda de consumo, mas, francamente, dizendo que um jeito é manter o preço baixo, né, do cigarro, e que o cigarro, em geral, é uma comodidade, é um produto muito que resiste bem à recessão econômica. Então, existe, assim, pela percepção da indústria, apesar de todo o seu discurso, eles continuam apostando no cigarro. O próximo, por favor. Então, no meio disso tudo, a gente tem que lembrar, primeiro, continuar, e eu queria aí parabenizar todos os parceiros no Brasil, que o engajamento com a mídia para tentar contra-argumentar essas campanhas, né, desses estudos falaciosos. Então, a gente tem que estar sempre respondendo, não pode deixar ficar sem resposta, continuar, né, campanhas para apoiar a cessação, né, uma oportunidade, talvez, para os fumantes e para os usuários para pararem de usar, continuar, né, a manter o compromisso com a Convenção Quadro, e eu acho que existe aí no Brasil várias medidas pendentes, né, que fortaleceriam a regulamentação existente, como a Paula falou, e eu acho que a questão do artigo 5.3, que é o artigo justamente que cria essa barreira entre a indústria e as políticas de saúde, a gente vai ter que revisar e fortalecer, né? Porque a indústria, mais uma vez, se utilizando de filantropia, né? E vamos fazer vacinas para continuar a ter porta de acesso para a tomada de decisão. Próximo, por favor. A campanha da ACT e da Fundação, que já foi falada, da MB, que eu acho que é uma campanha excelente, que está tentando trazer à tona, né, a discussão de um nível de fundamentação científica. E o próximo, só para dizer que, além da ACT e do INCA e da Fiocruz, existem vários outros recursos que estão sendo produzidos, inclusive esse toolkit, né, para como você falar com os políticos, como você falar com os tomadores de decisão sobre a questão de tabaco e Covid-19. Muito obrigada, e ficou aí um pouquinho de tempo para perguntas.